Os jovens, eles tentam mais suicídio, há um número de suicídios, e os idosos, eles têm um número menor de tentativas em relação ao suicídio, e os homens se suicidam mais do que as mulheres. As mulheres tentam mais. E provavelmente isso porque os homens usam de métodos mais violentos na tentativa de suicídio e acabam tendo o êxito letal. O suicídio é um problema de saúde pública, como mostra aqui no slide, eu falei, talvez a OMS julga que uma pessoa se mate a cada 40 segundos por suicídio. Os Estados Unidos está entre as principais causas de morte, e no Brasil, em 30 a 31 suicídios por dia, mostrando a importância disso. Mas eu quero colocar aqui como psiquiatra que o suicídio, para a psiquiatria, ele está sempre associado a um transtorno mental. É claro, quando a gente usa a palavra sempre, né, a gente sempre acaba tendo um debate. Mas para o exemplo disso, eu citarei Sísifo. Sísifo, ele lutava contra a deusa da morte, contra a morte. Sísifo não queria morrer, mas claro que a deusa da morte vence, Sísifo morre, e ele é condenado, então, a levar uma pedra enorme, montanha acima, e quando a pedra chega no topo da montanha, ela desliza para a base da montanha de novo, e Sísifo tem que levar de novo essa pedra ao topo da montanha, e assim para a eternidade. E esse mito de Sísifo, ele é muito importante, porque, para mim, ele traduz o que é o cérebro normal, que é a pessoa com saúde mental. A pessoa com saúde mental não quer morrer. Frequentemente um paciente fala para mim, doutor, eu tenho medo de morrer. Eu falo, eu também. É óbvio que a pessoa com saúde mental não quer morrer. E independente do tamanho da nossa pedra, que todo dia nós empurramos montanha acima, nós estaremos prontos para amanhã empurrar a pedra de novo. A pedra de cada um pode ser maior ou menor, mas a pessoa com saúde mental, ela, não importa o tamanho da pedra, ela irá empurrar essa pedra montanha acima para não morrer. Então, eu acho isso muito importante. Inclusive, se nós levarmos em consideração hoje em dia a questão do terrorismo. Várias pessoas, né, se matam e também cometem homicídios horrorosos com essa ideia fanática em relação a uma política, ou em relação a uma religião, e às vezes a mídia considera que a pessoa se matou ou cometeu um homicídio ao mesmo tempo apenas por uma questão ideológica. Isso não é verdade. Todas as pessoas que foram presas antes de se matarem, de se explodirem, ou de cometerem esses crimes horrorosos, ou se entregaram, porque muitas se entregam antes de explodirem e não viram notícias, todas foram examinadas e todas apresentam algum tipo de transtorno mental. Ou são pessoas com psicose, retardo mental, dependência de drogas, depressão, transtornos de personalidade. Existe uma série de transtornos mentais associados a essa questão do suicídio no ato terrorista. E tanto é assim, a questão não é ideológica, que os líderes dessas ideologias nunca mandam um parente querido, um filho, alguém da família, ou eles mesmos cometerem esses atos horrorosos. Sempre é alguém escolhido por Deus para realizar esse tipo de ato terrorista. Mas falando um pouquinho assim, mais leve do que é possível em relação ao suicídio, vou falar um pouquinho do suicídio nas artes, mostrando esse vaso grego, né, o suicídio Ajax se preparando para o suicídio. Então, o suicídio esteve presente nas artes, não apenas nos textos, mas também nas artes gráficas, sempre é um tema importante. Em William Shakespeare, existem nos textos claramente 13 suicídios.
Talvez existem mais algumas outras mortes ali que a gente fica em dúvida se foi suicídio ou não. O mais famoso, o Romeu e Julieta, mas tem o suicídio de Brutus, Macbeth e tantos outros, Otelo, vários suicídios nos textos de Shakespeare, mostrando como esse tema sempre acaba sendo fascinante, como esse tema sempre acaba trazendo vários momentos do sofrimento humano à tona. Existem vários filmes que lidam com suicídio, vários. Eu selecionei aqui apenas alguns deles, né? Esse, por exemplo, A Vida dos Outros, foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro na década de 80. É um filme alemão que é passada a história na Alemanha Oriental, onde teria, segundo o enredo do filme, a história do filme, uma alta taxa de suicídios. E um grupo queria passar esses dados de suicídio para o Ocidente. E o governo, a polícia não deixa esse grupo, persegue esse grupo, porque eles têm essas taxas de autossuicídio, e segundo lá o governo, isso significaria uma insatisfação com o governo. É uma história dramática, mas o que mostra como que a taxa de suicídio pode ser utilizada até politicamente, né? A importância que o governo da Alemanha Oriental dava a alta taxa de suicídio e como discutia isso com a sua população. Um outro filme que também ganhou o Oscar de melhor filme foi esse As Horas. É um filme que conta a história dessas três mulheres, uma história verdadeira da Virginia Woolf, mas duas histórias fictícias, em três tempos diferentes, né? Uma no início do século XX, outra passa mais ou menos na metade do século XX e outra passa no final do século XX, mostrando o sofrimento dessas três mulheres com depressão em situações de vida inteiramente diferentes. A Virginia Woolf está escrevendo Mrs. Dalloway durante o sofrimento depressivo dela, e as outras duas estão lendo o livro e também passando por momentos difíceis na vida, e infelizmente as três, né, todo mundo sabe, a Virginia Woolf se matou, as outras duas personagens também se matam, mas é uma história muito importante, assim, muito comovente, e mostra como a depressão pode ser devastadora para a pessoa e a família. Um filme um pouco mais leve é esse que em inglês chama-se Harold Mood, mas em português foi traduzido por Ensina-me a Viver. Uma tradução que realmente tem um pouco a ver com o filme. É uma história de um jovem que só pensa em se matar, fica tentando e teatralizando vários tipos de suicídio, e de uma idosa que quer viver. É uma idosa apaixonada pela vida. E pelo romance, o drama do filme, eles acabam se encontrando e há aquela disparidade, né? Ele só pensando em morrer, ele tem até um carro funerário que ele dirige, e a idosa só querendo festa, brincadeira, se divertir, não levava nada a sério. Um detalhe desse filme é que ele é todo musicalizado por, talvez, só a geração mais antiga aqui conheça, o Cat Stevens, um cantor inglês que maravilhoso e tudo, as músicas do filme são músicas do Cat Stevens. E volta e meia no teatro, tem aqui com a Glória Menezes e Arlindo Lopes, volta e meia no teatro aqui do Rio, essa peça encenada, mostrando essa relação entre uma pessoa que só pensa em se matar e uma pessoa que quer viver. Recentemente, também tivemos na televisão essas 13 razões por que uma história, um seriado de uma moça que já começa o seriado, ela já se matou, e ela teria 13 razões para ter se matado. Ela deixa 13 fitas cassete, e cada episódio, são 13 episódios, uma fita cassete. Eu acho que ela se matou porque ela usava fita cassete. Ninguém mais sabe o que é fita cassete,
Ninguém usa mais fita cassete. Acho que ela se matou nesse desespero, que ela não sabia mais o que fazer com fitas cassetes. Mas, falando sério, essa série foi fantástica para trazer o debate sobre suicídio em adolescentes. Eu e vários outros psiquiatras fomos chamados para colégios para conversar com os alunos, porque quem assistiu essa série foram adolescentes, para falarmos sobre o risco de suicídio, depressão em adolescentes e a possibilidade da pessoa procurar tratamento. Então, essa série trouxe algo assim muito importante, que fez com que o suicídio em adolescente, que eu mostrei até no início, é algo com grande prevalência, um risco muito grande, viesse à tona na sociedade. Os adolescentes começaram a falar sobre suicídio, a procurar ajuda e etc., mostrando como é importante a divulgação que pessoas com pensamento suicida podem ter ajuda. Falar de alguns suicídios famosos, né? Primeiro, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é um suicídio assim emblemático. Raramente, eu não conheço outro, um presidente da República, durante o exercício da presidência, se mata. É algo muito inusitado e que acabou nos livros de história ou na mídia, tendo uma visão política, né, como se o Getúlio Vargas tivesse se matado porque estava sofrendo pressões políticas. O dia que políticos, em particular os brasileiros, se matarem por estarem sofrendo pressões políticas, nós vamos ficar muito felizes. Mas isso ainda não acontece e certamente não aconteceu com Getúlio Vargas, que foi ditador, era um político experiente, pressão política ali era o cotidiano. Getúlio Vargas se matou porque ele tinha depressão e acesso à arma de fogo, que é outro fator que aumenta muito o risco de suicídio. Então, o Getúlio Vargas não apenas tinha depressão, mas vários entes da família dele tiveram depressão, parentes e etc. Irmão de Getúlio Vargas se matou, outras pessoas da família do Getúlio Vargas se mataram. Recentemente, saiu no jornal, um neto do Getúlio Vargas se matou, mostrando o fator hereditário da depressão, e a depressão, quando não identificada, não tratada adequadamente, aumenta muito o risco de suicídio. Outro suicídio importante na nossa história é o suicídio de Santos Dumont. Santos Dumont se suicidou e, quando eu era criança, me falaram que ele se suicidou porque estavam utilizando os aviões que ele teria inventado na guerra, e isso o deixou muito triste. É claro que essa história pode ser bonita para uma criança, mas totalmente fora da realidade, né? O que ocorreu com Santos Dumont é que ele também tinha depressão, a mãe do Santos Dumont se matou, Santos Dumont se tratava por depressão, já tinha tentado suicídio outras vezes e acabou se matando. Eu consegui aqui 2 documentos muito importantes. Um documento francês, endereçado à Embaixada Brasileira na França, relatando 3 internações do Santos Dumont em hospital psiquiátrico na França, e ali um recibo do Juliano Moreira, um recibo de uma consulta ao Santos Dumont, mostrando que o Santos Dumont se tratava para depressão, tinha um quadro depressivo grave e procurava tratamento por isso. Se nós ficarmos atentos à mídia, sempre tem uma história de suicídio. Toda semana, de 15 em 15 dias, sempre tem, como no caso aqui o Robin Williams, foi um suicídio assim que chocou muito, porque ele fez vários filmes alegres, tinha sempre filmes assim emotivos, bonitos, e não combinava com os personagens dele uma história de depressão. Mas ele tinha história de depressão, ele se tratava e, infelizmente, acabou se matando. Alguns outros suicídios também acabam indo para a mídia, como no caso do filho mais velho de Fidel Castro, que se suicidou recentemente. E quando há uma coisa assim,
que chama a atenção. Nós tivemos também recente 2 ícones da mídia, né, tanto da culinária quanto da moda, que cometeram suicídio no mesmo dia. Isso também virou notícia, pessoas famosas, ricas, bonitas, não combina com o que a mídia espera de um suicida. Agora, uma coisa assim que eu trouxe para nós pensarmos é a questão do suicídio da Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe sempre é dito que ela se matou, eu também achava que ela teria cometido suicídio. Mas saiu esse livro por 2 psiquiatras italianos, uma outra Marilyn, um cold case, quer dizer, um caso esquecido. Cold case é quando há um assassinato, não se descobre quem foi o assassino e o caso entra no esquecimento. E às vezes, 20, 30 anos depois, por um método qualquer, DNA, que na época não existia e etc., descobrem o assassino. Então, eles fizeram uma devassa em toda a história da Marilyn Monroe, em toda a vida da Marilyn Monroe, e o que a gente acaba entendendo, por esses 2 psiquiatras, é que talvez a Marilyn Monroe não tenha se matado. Ela tenha sido morta pelo médico dela. Aí lembra muito o caso do Michael Jackson. Ela era tão dependente de barbitúricos, abusava de álcool, abusava de analgésicos, e ela tinha um médico só para ela, que cuidava dela dessa medicação. E o médico perdeu a mão, como no caso do Michael Jackson. A pessoa vai aumentando a medicação, e por questões econômicas, por estar envolvido ali naquele ambiente, a pessoa acaba perdendo a mão. E há essa hipótese hoje em dia que a Marilyn Monroe não tenha se matado, a Marilyn Monroe tenha sido assassinada pelo médico dela num exagero, um erro ao prescrever barbitúricos e analgésicos. Aqui um mapa em relação à prevalência de suicídio no mundo. Esse mapa da OMS, quanto mais vermelho, maior a taxa de suicídio, quanto mais branco, amarelo claro, menor a taxa de suicídio. Claro que isso é uma coisa muito aproximada, porque estima-se que 20% dos suicídios não são reportados oficialmente. As famílias, a entidade policial acaba escondendo o suicídio da sociedade. Diz que a pessoa estava limpando a janela e caiu, estava limpando a arma e a arma disparou. Sempre tem uma história para florir aquela situação trágica e como se falar sobre suicídio fosse chocar a família, traumatizar, dar culpa à família. Então se inventa uma história para atenuar isso. Mas de qualquer forma, o que eu queria mostrar nesse gráfico é principalmente a Escandinávia. Como eu sempre falo, a Escandinávia não tem as maiores taxas de suicídio do mundo, porque isso é um outro mito que as pessoas falam, que na Escandinávia, na Suécia, as pessoas se matam porque não tem nenhum tipo de problema. Não, isso não é verdade. As taxas da Escandinávia, da Suécia, são muito similares a de outros lugares. Lá tem também uma taxa elevada de depressão, de alcoolismo, mas isso é contrabalançado para não ter uma taxa maior de suicídio com uma assistência psiquiátrica adequada. O que ocorre com a Escandinávia em relação ao suicídio é que talvez os índices da Escandinávia sejam os índices mais fidedignos em relação ao suicídio. Então, quem quer estudar suicídio acaba se baseando muito nos dados dos países escandinavos, porque eles estão muito próximos aos dados verdadeiros. Uma população pequena, muito homogênea, você sabe quem casou com quem se mudou para onde, a ficha médica acompanha a pessoa a vida inteira, enfim, tem toda uma estrutura para você ter os melhores dados em relação a tudo, inclusive ao suicídio. No Brasil, o suicídio vem aumentando gradativamente, tanto em jovens quanto em idosos. Mas eu penso, aqui vai só até 2009, com uma taxa aproximadamente de 4,8, mas hoje em dia, no boletim
mais recente epidemiológico a respeito do suicídio, que vai até 2018, a taxa fica em 5,2, mais ou menos, por 100 mil habitantes no Brasil inteiro. Mas eu acho que o que mudou no Brasil não foi um aumento real no número de suicídios, e sim um registro melhor dos suicídios. Isso fez com que a taxa aumentasse. Inclusive, a taxa aumentou muito mais na região sul, sudeste, onde supostamente o registro é melhor, mas aumentou no Brasil todo também de uma forma importante. E não só o suicídio em jovens vem aumentando, como autolesões, né, causadas, que colocam o jovem em risco, mostrando também algum tipo de sofrimento mental, e isso também vem aumentando no Brasil. Aqui mais um índice mostrando as lesões autoprovocadas e aquela linha cinza, tentativa de suicídio, mostrando que lesões autoprovocadas e tentativa de suicídio acabam tendo uma relação muito próxima. Nesse mesmo boletim epidemiológico, só chamar a atenção aqui da solteiros, viúvos e divorciados, 83% das tentativas de suicídio, mostrando que a solidão, o isolamento, aumenta muito o risco de suicídio. Esse outro dado desse mesmo boletim, né, mostrando ali enforcamento disparado a principal forma de suicídio no Brasil, mas intoxicação exógena e arma de fogo. E também ali o percentual por região, a região sudeste está com maior percentual de 36%. Um dos fatores, assim, que há sempre uma campanha, é afastar a arma de fogo, porque a arma de fogo não tem uma segunda chance, né? Então, outros meios de tentar suicídio, como envenenamento, autolesão, sempre tem uma chance de você ajudar a pessoa. A arma de fogo é terrível. E aqui, para mostrar a vocês que quase todos os suicídios, tanto nos homens quanto nas mulheres, ocorreram em casa, no domicílio, mostrando também como é importante ter a vigilância em relação a isso. Hoje em dia, existem várias campanhas em relação ao suicídio e existe até um dia especial, 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas o mês de setembro todo é dedicado à prevenção do suicídio. Mas tem que ser o ano inteiro, né? Como eu falei, o suicídio mata muito mais do que várias doenças, mata muito mais do que várias guerras e etc. Chamar a atenção aqui, vocês veem que várias sociedades apoiam esse Setembro Amarelo, sociedades médicas e etc., mas tem o Exército Brasileiro também ali apoiando, porque há um grande número de suicídios em forças armadas, e grande parte disso é por causa do acesso à arma de fogo. Nos Estados Unidos, já há vários anos, morrem mais militares por suicídio do que em combate. E aqui no Rio de Janeiro também. Eu vou mostrar a vocês isso, que morrem muito mais policiais por suicídio do que nessa guerra urbana que nós vivemos. Um outro ponto importante que eu trouxe até por causa que ontem teve uma reunião de professores que falamos sobre saúde mental dos alunos e risco de suicídio em alunos, os médicos têm um risco maior de suicídio também. Estima-se que nos Estados Unidos, aproximadamente 400 médicos se matam por ano. E, sendo um médico do sexo masculino, você tem quase 1,5 vezes uma chance maior de suicídio do que pessoas com outras profissões. E sendo médica, a chance de suicídio aumenta bastante, 2,3 vezes praticamente, mais do que uma mulher de outra profissão, mostrando que os médicos têm um risco maior de suicídio. Talvez porque os médicos sabem meios para se matar,
mas claro que também tem aí o preconceito do médico em procurar ajuda. Os médicos têm grande dificuldade em serem pacientes, né, procurar uma ajuda, principalmente psiquiátrica. E isso faz com que eles se autotratem e, claro, ninguém tem que se autotratar para a depressão, e isso aumenta muito o risco de suicídio. Todos nós já atendemos pacientes de psiquiatras que se mataram e sabemos da consternação do paciente em saber que o médico dele, que ajudava na depressão ou em outro transtorno, acabou se matando. Trouxe aqui 2 recortes de jornais que apoiam o que eu tenho falado. Aqui um editorial do New York Times: para reduzir suicídio, afaste as armas, e isso nos Estados Unidos, então, onde a arma é vendida facilmente, é uma preocupação muito grande, é uma medida que tem que ser tomada. E aqui do Globo do ano passado: suicídio de policiais supera mortes em operações, mostrando como o acesso à arma de fogo é importante para nós pensarmos que medidas nós temos que ter para essas pessoas. Existem inúmeros fatores de risco para o suicídio, né? O suicídio é um ato muito complexo, não é simplesmente assim, acabar com a própria vida. Existem vários fatores psicológicos, filosóficos, sociais, familiares envolvidos. Aqui eu listei alguns, não vou ler todos, mas quero chamar a atenção para os 2 primeiros. Primeiro, a depressão, que a depressão é um grande fator de risco para o suicídio, o principal deles, disparado, mas ter também qualquer doença mental, como eu falei, transtorno de personalidade, retardo mental, alcoolismo, transtorno bipolar, isso aumenta muito o risco de suicídio. Alguns outros itens interessantes, por exemplo, tentativas prévias de suicídio. Isso vai em relação àqueles mitos em relação ao suicídio. Uma pessoa que já tentou suicídio 20 vezes, a família, a rede de apoio, começa às vezes até a debochar da pessoa, achar que a pessoa está tentando suicídio para aparecer, que não quer se matar, que não vai se matar. Pelo contrário, quanto mais vezes uma pessoa tenta suicídio, maior o risco dela se matar. É raro a pessoa se matar na primeira tentativa de suicídio. Em geral, o risco começa a aumentar após a 5ª tentativa de suicídio, mostrando que a pessoa vai aprendendo como se matar. Outros pontos importantes, né, a violência física e psicológica, isso também, crônica, isso também aumenta o risco de suicídio. Estresse crônico, como desemprego, acaba aumentando bastante o risco de suicídio. Isolamento social, perdas recentes, dificuldades econômicas. Testamento no sentido que quando a pessoa, não é o testamento, o documento, o testamento, quando a pessoa decide que vai se matar, ela começa a organizar a vida para se matar, começa a doar objetos que têm algum apoio afetivo, que tem uma relação afetiva, começa a se despedir de pessoas, começa a organizar a vida econômica, enfim, a pessoa começa a tomar providências sociais, familiares, econômicas para se matar, e isso pode chamar a atenção para nós. E datas comemorativas não significa que a pessoa se mate por causa da data comemorativa, significa que a pessoa que já está pensando em se matar acaba muitas vezes se matando no dia que o pai se matou, no dia que um cantor favorito dela se matou, ou que alguém que foi importante para ela se matou, acaba escolhendo uma data especial para o suicídio. Existem alguns fatores que protegem em relação ao suicídio. Um deles, né, o principal, é a família. Muitas pessoas que pensam em se matar não se matam por causa da família. Mas o segundo é a religião. As religiões todas condenam o suicídio e muitas pessoas têm esse apoio da fé, no apoio religioso, algo importante em relação a isso. Existe também várias redes de apoio hoje em dia, centros de valorização da vida, que tem Facebook, chat, telefone, tem vários meios hoje de acesso, de suporte
as pessoas com ideias de suicídio, inclusive presencial, existem alguns endereços, mas infelizmente na internet também tem vários sites que ensinam a pessoas a se matarem. Esses sites são sempre sites piratas, volta e meia eles saem do ar e etc. Mas também existem sites ajudando as pessoas a se matarem, mostrando esse absurdo. O que fazer, né, frente ao indivíduo que pensa em se matar? Claro que não existe uma receita para todos nós, existe apenas alguns traços para a nossa conduta. Primeiro, considerar toda ameaça de uma forma séria, mesmo que a ameaça seja uma ameaça teatral, infantil, manipuladora, e que a gente sabe que a pessoa não morreria em hipótese alguma, mas considerar aquela tentativa de suicídio como um pedido de ajuda. Depois, falar sobre suicídio com o paciente durante uma anamnese, durante uma consulta, claramente, né, utilizar termos claros, falar claramente. É certo que tem que encontrar o momento adequado, mas falar de forma clara para a pessoa se sentir compreendida e abrir o coração e falar a respeito das ideias dela de suicídio e nós podermos tomar algumas providências. Porque muitas pessoas pensam em se matar, mas não falam para o médico, não falam para ninguém, achando que serão criticados, que isso é um pecado, o médico vai brigar comigo, o psicólogo vai brigar comigo, e você falando sobre suicídio, isso aumenta a chance da pessoa dizer, eu tenho uma arma, eu tenho pensado em me matar, e tomar algumas providências em relação a isso. Um outro ponto importante é envolver outras pessoas, né? Porque não existe confidencialidade quando a vida de uma pessoa está em risco. A pessoa não pode falar para você, olha, eu vou me matar, já preparei a forca, chegar em casa vou me enforcar, e você falar, não vou falar para ninguém. Tem que tomar algumas medidas e envolver uma rede de apoio. Outros profissionais, familiares, enfim, tomar algumas providências, não deixar essa pessoa sozinha, tomar algumas providências para diminuir, atenuar esse risco, sempre com muita calma, mas mostrando uma determinação a isso e mostrando a necessidade de ajudar essa pessoa. E falar sobre aqueles pontos principais que evitam com que muitos se matem, principalmente família e religião. Na questão da depressão, o tratamento da depressão evoluiu muito nos últimos 70 anos. Os antidepressivos, eles foram evoluindo em relação a não ter nenhum tipo de antidepressivo. Nós podemos até dizer que houve uma revolução científica no tratamento da depressão com a chegada dos antidepressivos. Mas, apesar dessa linha do tempo, né, da década de 50 até 2015, e agora nós já podemos até aumentar essa linha do tempo, parecer que houve uma evolução farmacológica, isso não ocorreu. Os antidepressivos mais eficazes são os antidepressivos da década de 50 e 60, os inibidores da MAO e os tricíclicos. Os demais, eles podem, um ou outro, até ter uma eficácia semelhante, mas nenhum é mais eficaz que o inibidor da MAO. No Brasil, nós temos só no mercado a tranilcipromina, ou um tricíclico. E hoje em dia está muito difícil encontrar nas farmácias esses remédios, porque são remédios baratos e a pressão comercial para receitar os demais remédios é muito mais forte. E ali naquele grupo de 1980 para lá, até de 70 mesmo, tem muitos antidepressivos que são verdadeiros placebos, que não têm efeito terapêutico nenhum, mas que entram no mercado porque é só seguir a regra do FDA que você entra no mercado e essa regra é uma regra totalmente voltada para provar a eficácia contra um outro medicamento ou contra o placebo e acaba entrando no mercado um medicamento, como vários aí, como ele tem zero eficácia. E os medicamentos mais eficazes acabam ficando esquecidos. Muitos psiquiatras nunca receitaram o inibidor da MAO. Quando eu falo com os psiquiatras mais jovens,
nunca receitaram. O professor Márcio Versiani, o professor João Romildo Bueno, certamente ficariam arrepiados a ouvir uma história dessa, um psiquiatra que nunca receitou um inibidor da MAO. Mas, apesar dessa evolução dos antidepressivos, o tratamento mais eficaz para depressão grave, porque 15% das pessoas com depressão grave se matam. O tratamento mais eficaz para depressão grave com risco de suicídio é a eletroconvulsoterapia, o vulgo eletrochoque. A eletroconvulsoterapia foi abusada em alguns centros, utilizaram de forma errada, mas a eletroconvulsoterapia é reconhecida mundialmente em todos os centros universitários do mundo inteiro como o tratamento mais eficaz para depressão grave com risco de suicídio. E existe uma literatura extensa a esse respeito, da eficácia, dos efeitos colaterais, das indicações, contraindicações da eletroconvulsoterapia. No estado do Rio de Janeiro, o único hospital público que tem um centro de eletroconvulsoterapia é aqui, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que desde a década de 40 funciona a eletroconvulsoterapia com todo o rigor médico necessário para isso. E a literatura, né, mundial, científica, vem comprovando isso cada vez mais. Mas existe algo que é extremamente contra a eletroconvulsoterapia, que é Hollywood. Eu fiz aqui uma lista de filmes, mas essa lista pode ser ampliada muito mais. Hollywood odeia psiquiatras e odeia a eletroconvulsoterapia. Quem nunca estudou psiquiatria, psicologia, vai ao cinema, vê um psiquiatra sádico, masoquista, pegando uma pessoa, aplicando choques, sai do cinema, certo que todos os psiquiatras são assim. Eu associo muito ao filme Tubarão. Quem já assistiu Tubarão, o filme, nunca mais entra no mar sem pensar, tem um tubarão aqui? Isso é incrível, porque a pessoa fica verdadeiramente traumatizada. E a campanha de Hollywood contra os psiquiatras e contra o eletrochoque tem uma força descomunal. É impossível lutar contra Hollywood. E não é só Hollywood, né? O nosso Hollywood Tupiniquim aqui também, né? Numa novela recente, a mocinha foi internada e levava choques. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma carta à Rede Globo, dizendo que isso só aumenta o preconceito, o desconhecimento, que não traduz a realidade da psiquiatria nem do eletrochoque. A Rede Globo respondeu que isso é uma telenovela, é um teatro, é algo fantasioso, que não tem nada a ver com a realidade. Mas isso, claro, que tem a ver com o que você transmite às outras pessoas, com o conhecimento que vem a partir daí. Nós aqui no Instituto já realizamos vários estudos a respeito da eletroconvulsoterapia. Um deles foi até capa numa revista Ciência Hoje, onde nós avaliamos durante alguns anos todos os pacientes que receberam eletroconvulsoterapia aqui, as indicações, o quadro clínico, mostrando que há sempre um respaldo científico muito grande em relação a isso. A eletroconvulsoterapia, ela é eficaz em casos de depressão resistente. 50% dos pacientes que não melhoram com medicamentos podem ter uma melhora com a eletroconvulsoterapia, e ela é a primeira escolha, a primeira indicação para depressão grave com sintomas psicóticos. Não há outro tratamento que seja mais eficaz. Estupor catatônico, risco iminente de suicídio, a pessoa melhora rapidamente com a eletroconvulsoterapia, o que não ocorre com nenhum antidepressivo. Recusa alimentar grave com desnutrição e, para surpresa de muitos, depressão grave durante a gravidez. A eletroconvulsoterapia é muito mais segura durante a gravidez do que o uso de qualquer antidepressivo. E é extremamente segura para a mãe, para o feto, não tem problema algum, em qualquer período da gravidez. Existem algumas novas perspectivas para o tratamento da depressão, mas até onde eu sei, tenho lido, nada que seja realmente surpreendente.
A ketamina, e agora o racêmico dela, a esketamina, que está entrando no mercado, vem sendo utilizado. A ketamina já é utilizada de diferentes maneiras, não tem protocolo nenhum, existe muito comércio relacionado a isso. Parece, pelos estudos, eu não tenho experiência com ketamina, que tem alguma eficácia, mas uma eficácia pífia, nada que seja surpreendente, nada que seja próximo aos antidepressivos clássicos ou à eletroconvulsoterapia. A esketamina, ela já entrou no mercado nos Estados Unidos, ela é utilizada de forma intranasal, parece ter uma eficácia boa. Nós participamos aqui do estudo com esketamina em depressão resistente, que eu e o José Carlos Apolinário coordenamos. Ela mostrou alguma eficácia, mas também nada que fosse surpreendente para nós. Mas ela vem tentando, a esketamina, tomar o lugar da eletroconvulsoterapia. Existem alguns trabalhos em relação a isso. Eu trouxe apenas um aqui, a esketamina utilizada por via intranasal em pessoas com ideação suicida, com risco de suicídio. E foram utilizadas a esketamina e placebo. Mostrando aqui a evolução dos pacientes, essas duas primeiras colunas, a primeira é o placebo e a segunda a esketamina antes do tratamento. Havia aproximadamente 23% no placebo e 29% com grave risco de suicídio. O azul é um risco importante de suicídio e o amarelo é um risco menor de suicídio. Então, os dois grupos tinham um risco muito aproximado de suicídio. Então, começaram a esketamina intranasal. No dia seguinte, tanto o placebo, olha que maravilha, quanto a esketamina, o risco grave diminuiu assustadoramente, mostrando como a psiquiatria é complexa, né? O placebo teve a mesma diminuição de risco grave que a esketamina. Por outro lado, né, o placebo o azul ainda ficou importante, mas se nós pularmos para a última coluna, 25 dias depois de uso de esketamina ou placebo, a esketamina ainda tem um traço vermelho. Então, mesmo pessoas que tomavam esketamina, um pequeno grupo ainda tinha um risco de suicídio importante, 6% um risco grave e 14% um risco leve. No placebo, ali 42%, somando um e outro. Mas mostrando que a esketamina não é assim tão diferente do placebo, e isso mostra que não é fácil tratar de pessoas com risco de suicídio, e a esketamina talvez não venha resolver esse problema tão grave como nós gostaríamos. O nosso grupo aqui de depressão resistente funciona no ambulatório geral, como eu falei, e nós temos publicado alguns trabalhos. Eu sempre apresento esse trabalho aqui, o professor Jorge Adelino sempre comenta, mas eu acho um trabalho muito importante, que pessoas que fizeram tratamento com antidepressivo, não melhoraram, fizeram eletroconvulsoterapia e não melhoraram, e receberam tratamento, então, com tranilcipromina e amitriptilina. É uma associação de dois antidepressivos, um tricíclico e um imal, algo que é condenado sem nenhum suporte científico por vários livros, mas que desde a minha época de residência, com o professor João Romildo Bueno e o professor Márcio Versiani, eu aprendi a prescrever essa associação, porque é muito mais segura do que a tranilcipromina sozinho, e nós observamos que muitos pacientes desse grupo, de 31 pacientes, 25 melhoraram e são mantidos há anos, alguns até há décadas, com essa associação tranilcipromina, amitriptilina, mostrando como é importante conhecer psicofarmacologia, como é importante não esquecer dos medicamentos antigos e das possíveis associações. Nós também fizemos vários estudos, principalmente com a Verônica Alves, uma professora da Universidade Federal de Alagoas, que tem um centro de pesquisa de suicídio em Alagoas. Ela fez o doutorado aqui comigo e nós fizemos vários trabalhos sobre suicídio. Um deles, né, o risco de suicídio em pacientes em hemodiálise. E, para nossa surpresa, não era o objetivo principal do estudo, nós observamos nessa amostra
esse dado aqui embaixo, que pacientes dessa amostra, muitos deles tinham um apoio religioso, um apoio na fé, para não tentarem suicídio. Foi, assim, uma comprovação científica por dados disso que a gente repete, que a religião protege em relação ao suicídio. Mas nós temos vários trabalhos em outras clínicas, em pacientes com asma, em cardiopatas, em pacientes com zumbido e etc. E o risco de suicídio é sempre próximo a 12%, 13% da amostra. A Verônica realizou vários estudos em relação ao suicídio, inclusive em Arapiraca, uma cidade do interior de Alagoas, onde tem uma taxa muito elevada de suicídio, e ela mostrou um grande número, tanto em mulheres quanto em homens, de suicídio em jovens, principalmente antes dos 30 anos de idade em homens, lá na emergência desse local, assim como os métodos mais utilizados, como envenenamento e ingestão de medicamentos. E em relação à arma de fogo, infelizmente, como eu falei, apesar do número baixo em relação à tentativa de envenenamento ou enforcamento, todos 100% acabaram se matando, mostrando mais uma vez que a arma de fogo não tem uma segunda chance. Algumas sugestões para o acompanhamento dos pacientes com depressão. Primeiro, consultas regulares, né? Nós temos que ter medidas objetivas para acompanhar os pacientes com depressão, e isso nós aprendemos aqui no nosso ambulatório de depressão resistente. Nós temos que ter tempo para explicar ao paciente a importância de tomar o remédio regularmente. Grande parte dos pacientes com depressão resistente é porque não tomam o remédio corretamente. O médico fala rapidamente como tomar o remédio e acha que o paciente já entendeu, vai tomar corretamente. Existem várias fantasias em relação ao remédio, que vai dar dependência, que vai mudar a personalidade, que ele vai ficar diferente com o remédio, etc. A associação à psicoterapia, nós temos no nosso grupo um grupo de psicoterapia coordenado pela Michele, que está aqui, e a associação da medicação com a psicoterapia tem sido fantástico na melhora de pacientes que não melhoram com a medicação, ao você associar a psicoterapia a uma melhora importante. A usar também alguns algoritmos, algumas regras para seguir. O paciente não respondeu a esse remédio, qual é a segunda opção, qual é a terceira, quando indicar a eletroconvulsoterapia e etc. E também, né, nessas regras, para a pesquisa, nós temos a estimulação magnética transcraniana, mas é evidente, no nosso ponto de vista clínico, que a estimulação magnética transcraniana é mais um placebo que a psiquiatria está adotando por um período e que daqui a pouco vai sumir. Eu só vejo defenderem a estimulação magnética transcraniana as pessoas que vendem o serviço. Quem não vende o serviço não defende isso. Eu nunca indiquei estimulação magnética transcraniana para ninguém, mas recebo vários pacientes que fizeram 30, 40 aplicações em relação a isso. Concluindo, o importante em relação ao suicídio é a informação sobre o suicídio, falarmos sobre isso. Centro de estudos, reportagens na mídia, falar dos riscos, né, que envolvem o suicídio, como o suicídio é prevalente e etc. E prevenir, né? A prevenção vem do conhecimento, da divulgação, das pessoas saberem que podem ter ajuda. Ontem, naquela conversa sobre saúde mental dos alunos da graduação, a conclusão unânime ali é que os alunos que sofrem de depressão ou de outros problemas, eles não sabem onde procurar ajuda na universidade. A universidade até tem alguns setores que ajudam, mas isso é muito pouco divulgado. Então, a importância de divulgar onde você pode ter ajuda. E, claro, o tratamento, um diagnóstico adequado é fundamental para os pacientes melhorarem e diminuírem o risco de suicídio. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, agradecendo a brilhante exposição do professor Egídio, só queria
fazer um complemento a respeito da eletroconvulsoterapia. Em realidade, a eletroconvulsoterapia passou a ser adotada no Instituto de Psiquiatria no início dos anos 50, quando o Instituto foi visitado pelos 2 médicos que inventaram a eletroconvulsoterapia, que são 2 italianos. Em seguida, nós começamos a fazer isso aqui nos anos 50. E nesses 70 anos de aplicação da eletroconvulsoterapia aqui no Instituto, é muito importante dizer isso. Nós não temos um óbito, nem um. Temos uma fratura de quadril e uma fratura de mandíbula, nesses 70 anos. Mas quando não utilizávamos o curare, que é a substância que faz com que os tremores diminuam ou até desapareçam. Do curare para cá, nós não temos nenhum acidente. Em 2019, o Instituto fez 1.000 aplicações de eletroconvulsoterapia para toda a rede do Estado do Rio de Janeiro. 1.000 aplicações. E esse ano já estamos aí com 200 ou 300 aplicações. Então, esse é um tratamento absolutamente seguro. Há um hospital no interior da Inglaterra, que me sai o nome da cabeça nesse momento, que tem a mesma que compete conosco. A mesma experiência que o Instituto de Psiquiatria. Não tem nenhum óbito, mas também não tem nenhuma fratura. Nós temos 2 fraturas, então ele ganha da gente por causa disso. Então é um tratamento muito seguro e é preciso que os jovens que estão começando agora na psiquiatria, quer sejam psiquiatras ou de outras profissões, mas que estão frequentando o Instituto, aprendam isso de uma vez por todas. Será muito útil que todos consigam assimilar isso. O tratamento é muito eficiente, as indicações são essas que o professor Egídio mencionou, e é preciso acabar com essa ideologia de que o ECT faz mal, como a TV Globo publica nas suas novelas. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o professor Alexandre para comandar aí as questões. Obrigado, professor Jorge. Bom, agradecer ao professor Egídio, pela excepcional apresentação que mostra toda a sua cultura, que ele insere uma vastidão de temas ao tema por ele apresentado. Uma das características do professor Egídio é a sua modéstia, mas o professor Egídio, ele é membro titular da Academia Nacional de Medicina e recentemente Brasileira de Ciências. E essa semana eu tive a curiosidade de abrir o currículo Lattes do professor Egídio. Ele tem 679 artigos publicados, que é algo assim absolutamente incrível, Bom, eu vou começar com as perguntas da web, já tem as sessões são gravadas, E tem uma pergunta aqui, professor Egídio. O que o professor considera de diferente na vida de jovens e adolescentes para esse aumento das taxas de suicídio? Obrigado pela pergunta. É muito importante, acho que não tem uma resposta única por que os jovens se matam mais do que um adulto, ou porque é uma época de um risco maior, mas existem algumas hipóteses. Primeiro, porque doença mental tem a incidência muito elevada nessa idade. Doença mental, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão recorrente, são doenças de jovens. Em geral, começam entre 15 e 25 anos de idade. Então, isso aumenta muito o risco. Segundo, a questão das drogas. Seja o álcool ou drogas ilícitas, elas são mais utilizadas pelo jovem e essa associação, então, depressão e drogas, aumenta também bastante o risco de suicídio. E uma terceira hipótese é a falta de conhecimento que pode procurar ajuda, que existe ajuda para a depressão, para o sofrimento subjetivo, porque às vezes não é depressão, mas é um sofrimento que a pessoa tem subjetivo, ela deve procurar ajuda. E que a ideia de suicídio faz parte desse sofrimento subjetivo do indivíduo e que ele pode ter ajuda. O jovem muitas vezes desconhece isso e acaba então tendo esse êxito letal. Obrigado, professor Egídio.
Eu vou fazer levantamento aqui de mais duas questões, depois vou passar para a plateia. Hã? Uhum. Eu ia alternar, mas a professora Chalub gostaria de falar agora? Por favor. Agradecer ao professor Egídio a brilhante palestra, informativa, ilustrativa, a recuperação do eletrochoque, dos antidepressivos antigos. Muito obrigado por tudo. Agora eu queria fazer duas considerações. Primeiro, suicídio e ideologia. Eu concordo que o terrorista, aquele que morre e mata dezenas, centenas de pessoas, com o atentado das Torres Gêmeas, por exemplo, deve ter alguma perturbação. Embora morreu, não se pode garantir. Agora, existe o suicídio ideológico que eu teria dificuldade de achar isso. Por exemplo, os mais jovens talvez não saibam disso. O suicídio dos monges budistas contra a guerra do Vietnã. Eles ateavam fogo às próprias vestes, em protesto contra a invasão do Vietnã pelos Estados Unidos. E a cena tremendamente trágica, pegando o budista sentado, naquela posição tradicional de Buda, pegando fogo, tombando, carbonizado, sem mexer nada. Eu teria dificuldade de dizer que isso é uma doença mental. Eu acho que realmente ele agiu por ideologia. Se a gente concorda ou não, paciência. Mas não reduziria a grandeza dessa atitude, ainda que seja um suicídio, a uma doença mental. Eu tenho outra questão também. Outra questão é o seguinte, suicídio e doença mental. Eu acho, não há dúvida nenhuma, depressão, tudo aquilo que foi elencado, não há dúvida nenhuma que faz parte da depressão. Mas eu acho que há certos casos que a gente não pode dizer que a pessoa tem uma doença mental. No caso do suicídio assistido, você sabe muito bem que a Suíça, a Holanda, agora Portugal tem suicídio assistido. E eu tive uma experiência recente, em quase 60 anos de psiquiatria, pela primeira vez, quando eu fui procurar uma pessoa, um senhor, 60 e poucos anos de idade, muito bem apessoado, tranquilo, educadíssimo, disse para mim o seguinte: doutor, eu não tenho nada, não estou sofrendo de nada, não estou angustiado, não estou deprimido, não tenho nada. Eu falei, então o que o senhor está fazendo aqui, né? Eu quero que o senhor me dê uma testagem mental, que eu quero me suicidar. Eu fiquei espantado, evidentemente. E ele me diz isso: eu faço parte de uma sociedade na Suíça que faz suicídio assistido. Eu já estou pronto para ir para lá, só preciso de um atestado médico, do médico local, que eles exigem, atestando minha sanidade mental. Só assim eles permitiriam o suicídio assistido. Eu não dei, porque a lei brasileira diz que você não pode facilitar o suicídio, nem induzir suicídio. Nesse caso, eu estaria talvez facilitando, mas não queria entrar em discussão jurídica. Seria que não. Mas se ele me pedisse esse atestado, por exemplo, para tomar posse no emprego público, por um concurso, eu daria tranquilamente, porque eu não vi nada nele. Nem um vestígio de depressão, nem de ansiedade, muito menos de quadro psicótico, nada. Então, realmente, eu concordo em tese, em grande parte, mas há alguns casos que eu não diria que a pessoa tenha doença mental, não. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui assistindo a minha palestra. Eu e todos nós, psiquiatras, admiramos muito o senhor e obrigado pelas questões. Eu também concordo com o professor Chalub que os presentes que vieram até aqui devem ter preferência em fazer as perguntas. Ficamos muito contentes com as pessoas que nos acompanham pela internet, mas os presentes têm que ter esse respeito. Em relação a terroristas, é claro que os que se mataram não temos como avaliar com clareza. Mas aquele livro que eu mostrei rapidamente, foram vários terroristas que foram presos nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, e que foram examinados, e todos eles tinham algum tipo de doença mental. Agora, o suicídio por ideologia, ele acaba sempre caindo muito nesse limite, onde começa a doença mental, onde começa a normalidade. Sobre os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial. Contra Hollywood, mais uma vez, né? Os kamikazes foram raros
muitos desses aviadores estavam passando por necessidades sociais, pessoais. O Japão vinha sofrendo muito, havia ali uma crise econômica, violência muito grande, vários fatores que eu elenquei ali, como aumentando o risco de suicídio. Havia a questão cultural também, como eu imagino no monge budista, mas a situação social, psicológica daquele indivíduo faz com que ele se mate. Não é uma doença mental categorial, mas talvez uma doença mental dimensional, onde os fatores sociais, culturais, pressões econômicas, desemprego, aumente muito o risco de suicídio por uma ideologia, que, no meu ponto de vista, não justifica o suicídio. Os kamikazes foram muito raros na Segunda Guerra Mundial, mas Hollywood transformou em uma banalidade, e as pessoas acham que, então, que todo aviador japonês se matava. Não, absolutamente. E em relação ao suicídio assistido, eu fico muito desconfiado desse senhor. O senhor tem que chamá-lo no seu consultório mais umas 2 ou 3 vezes, que certamente ele vai acabar confessando alguma coisa, porque uma mente saudável não pensa em se matar, uma mente saudável pensa em ter prazer. Eu acho que o cérebro, né, saudável, ele procura o prazer. E isso faz com que a pessoa, supostamente esse senhor, vamos, né, imaginar que não tenha nenhum transtorno mental, certamente ele poderia ter determinados prazeres na vida que ele não está encontrando no cotidiano dele. E algum quadro psiquiátrico ele tem. Mas alguns exames dele só vai encontrar uma doença mental nele. Só um pequeno esclarecimento. Eu concordo com o professor Chalub e o professor Egídio sobre a prioridade, né, que os presentes têm aqui. Foi só por uma questão prática, né, porque eu já estou com o microfone, acabo passando para as pessoas que estão assistindo pela web, e eles têm direito a 3 perguntas, né? Que isso é dito para eles como uma espécie de contratos, né? O WebSamp é uma disciplina, enfim, que vale como crédito para a pós-graduação, tá? Bom, mas vamos continuar com o professor Bruno. Professor Egídio, primeiro parabenizar, agradecer pela excelente apresentação. E me suscitou inúmeras questões, mas eu vou me reduzir a 1 ou 2 rapidamente, para poder outras pessoas falarem. A primeira diz respeito ao manejo clínico do paciente suicida, uma vez que a gente medica, mas essa medicação vai demorar um pouco para começar a surtir o efeito, né? E às vezes não é a primeira medicação, ou o primeiro esquema que a gente passa que faz efeito, enquanto isso o paciente está em risco. Então é vamos dizer assim, coisa meio prática que a gente utiliza de tentar estadiar esse risco, né? Primeira ideia de que pensar em morte não é a mesma coisa que pensar em suicídio, depois pensar em suicídio não é a mesma coisa que planejar um suicídio, e planejar também não é a mesma coisa que adquirir os meios, objetivos para fazer, né? Então, eu queria saber se o senhor considera que isso é válido ou que seria mais um mito e deixaria a gente numa posição de aumentar o risco do paciente se seguir isso ao pé da letra, vamos dizer assim, né? E uma outra questão seria sobre 2 medicamentos que poderiam ou não ter um potencial anti-suicídio, seria a clozapina e o lítio, ou se isso seria somente em função dos tratamentos dos quadros difíceis que esses medicamentos tratam, ou seja, esquizofrenia e bipolaridade, ou seja, o risco diminuiria nesses pacientes, mas, por exemplo, um paciente deprimido não necessariamente se beneficiaria do uso desses medicamentos para suicídio. E, rapidamente, por último, se haveria você poderia dizer alguma coisa sobre a epidemia de suicídio indígena, se tem alguma coisa sobre isso que poderia nos ajudar a pensar. Obrigado, Bruno, pelas suas questões. Sim, eu acho que estagiar a gravidade do risco suicida é algo importante na clínica.
como você bem falou, pensar ou desejar morrer, tem muito comum o paciente desejar morrer, mas de uma forma natural. Ah, doutor, eu gostaria de ter um câncer, sofrer um acidente, morrer, mas eu não tenho coragem de me matar. Diferente de uma pessoa que compra uma arma, já tem uma arma em casa e está pensando o dia que a família vai sair para ele utilizar a arma. Então, essa gradação tem uma importância clínica, mas sempre isso acende uma luz amarela, né? Mesmo com risco baixo, que nós temos que tomar alguma providência diferente também da pessoa que já comprou a arma, que nós temos que envolver outras pessoas, não deixar sozinho, tirar essa arma e etc. Mas isso, então, tem uma importância clínica. Eu concordo com a resposta que você deu à pergunta, que a clozapina e o lítio diminuem o risco de suicídio, porque são indicados para doenças muito graves, onde o risco de suicídio é elevado, e elas são muito eficazes. Aproveitando aí que você citou o lítio é o melhor estabilizador de humor. Não existe estabilizador de humor para transtorno bipolar que tenha nem perto da eficácia do lítio. E o lítio mudou a vida das pessoas com transtorno bipolar. Estou falando de transtorno bipolar mesmo, né? Não é essa banalização do transtorno bipolar que a psiquiatria também fez, até para vender estabilizador de humor que não serve para nada. Mas é muito importante a clozapina para pacientes psicóticos, o lítio para estabilizar o transtorno bipolar, e isso diminui o risco de suicídio. Em relação aos indígenas brasileiros, parece que sim, há um aumento do número de suicídios nele, alguns estudos vêm mostrando isso, mas devido, a meu ponto de vista, né, pelo que eu li, a um ataque cultural a eles, né, com questões em relação à terra, a cultura deles, essa tentativa de levar a nossa cultura para eles, mas o uso do álcool e outras drogas, mas principalmente do álcool, que aumenta muito o risco de suicídio, e uma ausência total de assistência psiquiátrica adequada, né, para tratá-los. Então, os indígenas têm um risco maior de suicídio por essas três questões, do meu ponto de vista. Que é uma questão da web, Alexandre? Você está nervoso aqui com a web. Bom, Simone Cristina, ela informa que o número do CVV não é mais 141, e sim 188, tá? E uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Franklin, ele gostaria que você falasse mais sobre a religião como fator de proteção, e se a pessoa, quando melhora da depressão, ela teria um risco maior de cometer suicídio. Ter fé, né? Não é bem a religião. Ter fé, isso ajuda muito a pessoa em tudo na vida. Eu vejo a fé como uma questão de esperança. Então, a fé ajuda a pessoa a sempre achar que o amanhã será melhor. E isso faz com que uma pessoa que pense em suicídio tenha fé, acredite numa divindade, em Deus, pense que amanhã será melhor e que isso é contra a lei da natureza, a lei de Deus. E como eu mostrei naquele estudo com hemodiálise, mas existem vários outros estudos, a fé ajuda. Agora, existem vários estudos em relação se outras pessoas terem fé, melhora a doença de um terceiro, né? Assim, se a família tem fé, melhora a doença de uma outra pessoa. E nada nunca foi comprovado. Quem tem que ter fé é a pessoa mesmo, né? É o paciente. Então, existem dados que mostram a importância disso. E a outra questão, sim, um momento de maior risco de suicídio é quando a pessoa começa a melhorar da depressão. Isso é uma coisa clinicamente conhecida, porque quando a pessoa está muito deprimida, com risco de suicídio importante, a família está toda mobilizada, o médico, estamos todos ali vigilantes, etc. Mas quando a pessoa começa a melhorar, volta a se alimentar, volta a tomar banho, volta a assistir televisão, volta a uma vida quase normal, é natural que a vigilância diminua. E o pragmatismo da pessoa, ele melhora antes do que o pensamento depressivo. A pessoa pode voltar a tomar banho, a se alimentar, a ir no mercado, mas o pensamento depressivo não melhora com a mesma velocidade. E a pessoa consegue, então,
realizar o suicídio quando está melhorando, porque tanto o pensamento não melhorou, mas a capacidade dela de realizar tarefas melhorou, inclusive a tarefa de tentar suicídio, quanto o meio médico e familiar de vigilância relaxa, achando que ela melhorou. Então a vigilância diminui e aumenta o risco de suicídio. Então o risco é maior quando a pessoa começa a melhorar do suicídio. Uma pessoa muito deprimida, ela pode ter uma dificuldade de realizar o suicídio por falta de pragmatismo. Professor, bom dia. Eu sou da área da psicologia e falar de ECT na psicologia gera um certo desconforto. Pelo menos foi o que eu presenciei na minha formação. E há cerca de uns 2 anos eu fui numa palestra no LAPSE, no Hospital Grafei Guilin, onde tinha uma médica que era do IPUB e que eu fiquei encantada quando ela falou sobre ECT e como ela estava acontecendo. E eu pergunto para o senhor, qual a dificuldade de colocar a ECT num plano mais estendido de atendimento ao público? Pois eu perguntei à própria médica no momento e ela me disse que na época uma sessão custava R$ 1.250, aproximadamente, o que restringe esse atendimento a um público, e que só eram feitos em instituições, escolas, se não me engano, no Brasil, acho que são 14 ou 15 que ela falou, realmente eu não me lembro o número certo. O que impede que a ECT tenha uma divulgação maior e se estenda a um público que necessita, sendo que, se nós formos ver os dados da OMS, a depressão é a doença mais incapacitante já nesse ano, sendo que o Brasil ocupa um lugar de relevância nesse quadro. Muito obrigado pela sua pergunta, principalmente porque você descreveu, né, o desconhecimento que existe sobre a eletroconvulsoterapia fora do ambiente universitário, e certamente foi a doutora Juliana Calaf, que deve ter ido lá na Unirio, falar a respeito do ECT, e você descobriu um novo mundo. Mas se nós pegarmos qualquer pessoa aqui na rua, no ônibus, no metrô, e perguntarmos o que você acha do eletrochoque, né, usando o termo leigo, a pessoa vai dizer, isso é tortura, eu sou contra, não existe mais. O fantástico, quando quer falar sobre uma clínica psiquiátrica, falar mal, porque nunca fala bem, falar mal, a primeira coisa que ele fala é aplicam choques nessa clínica, nos pacientes, aí quer dizer, aumenta ainda mais o preconceito. E como todo preconceito, ele vem do desconhecimento. Então, em primeiro lugar, respondendo a você, eu acho que nós temos que falar a respeito do ECT, né? Nós, profissionais de saúde mental, mostrar que o ECT tem as suas indicações precisas. Ele pode até ter sido abusado em algumas clínicas, ter sido usado erroneamente, mas isso é um problema da psiquiatria. Sem querer me estender muito, todo tratamento que é eficaz na psiquiatria acaba por um período sendo usado para tudo. Por exemplo, o lítio, né, que o Dr. Bruno aqui mencionou. O lítio já foi usado em tudo, em esquizofrênico, em pânico, em transtorno alimentar, até que falar, não, peraí, ele serve mesmo para transtorno bipolar. E o ECT já foi utilizado para tudo, coisas que ele não tem indicação. Acho que o ECT, ele na rede pública, ele não é utilizado como deveria por uma questão ideológica. Há uma associação ideológica do ECT à tortura, à cadeira elétrica. Na ditadura usaram choques para torturar pessoas, aí acham que esse choque do ECT também é tortura. Agora, nas unidades coronarianas, quando alguém tem uma arritmia grave, fazem um choque muito mais forte que o ECT no coração da pessoa e ninguém fala contra isso. Mas a psiquiatria, que também já foi usada por algumas ditaduras para prender pessoas, dizer que a pessoa era doente mental, etc., acaba tendo esse preconceito. Então, eu acho que é uma questão puramente ideológica. O professor Jorge falou aqui que ano passado no Instituto foram feitos 1.000 ECTs. E quantos reais nós ganhamos por isso, professor? 0.
Então, o SUS não paga ECT, tá? Sabe? Zero. Então, nós temos toda uma equipe, tudo isso. Há um preconceito ideológico muito forte que impede que o ECT seja usado por pessoas de baixa renda. Bom, mais uma pergunta, só. Já apareceram duas. Bom dia. Fiquei um pouco escutando sobre a questão do suicídio. E antes de oficialmente realizar a pergunta, né, que na verdade foi feita anteriormente, que eu fiquei com algumas dúvidas, tem uma questão também, né, que o próprio Ministério da Saúde fala sobre o suicídio, para além do campo biológico, que fala do campo social, das relações familiares, da rede social, o quanto todas essas questões influenciam diretamente no ato do suicídio, né? Eu acho que, enfim, poderia ter abordado isso um pouco mais, que eu acho que é fundamental a gente ter uma relação para além do campo biológico. Porque o suicídio ele tem vários fatores de risco para além da questão biológica, né? Da genética. Enfim, mais uma dúvida que eu fiquei mesmo foi sobre o suicídio ideológico. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos, né, por ser um país imperialista, ele é um país que vai estar atacando outros países, principalmente do Oriente, em nome da manutenção da sociedade. Então, colocar uma visão, né, do suicídio ideológico como o terrorismo é também ouvir só um lado de uma sociedade ocidental e não da sociedade oriental que está sofrendo com os ataques imperialistas até hoje. E aí eu queria entender melhor sobre isso e também pontuar a questão da população indígena, né? É uma população que foi retirada do seu próprio terreno, do seu próprio território, pelos portugueses, e que hoje sofre demais com a falta de demarcação da sua terra, com a falta da oportunidade de produzir sua própria alimentação. Então, assim, a questão cultural e social é fundamental no debate da população indígena e da sua relação com o suicídio. Assim. Eu acho que faltou um pouco isso na mesa, eu queria saber se poderia pontuar um pouco mais. Obrigado pela oportunidade de falar, então, um pouco mais. Em relação à parte biológica, eu falei da parte biológica, mas eu falei também da parte social. Eu mencionei o desemprego como um fator de risco, o isolamento, a senectude, são fatores sociais importantes de risco. Falei em relação à violência física, à violência sexual. Então, porque não dá para falar de tudo em uma hora, mas eu mencionei que o suicídio é um ato muito complexo, não é apenas um fator genético ou biológico, eu mencionei todos esses fatores associados ao risco do suicídio. Em relação ao terrorista, claro que existe o fator ideológico do grupo que leva aquela pessoa a explodir, mas aquela pessoa que explode, até que prove o contrário, claro que as que explodiram não dá para provar, mas as que foram presas ou se entregaram, porque alguns se entregam. Essa pessoa, muito provavelmente, tem um transtorno mental. Ela é escolhida por isso, pelos grupos ideológicos. Essa é uma visão da psiquiatria. Agora, em relação aos índios, como eu já tinha respondido ao Bruno, existe, claro, um fator cultural importante, mas o álcool também é um fator que agrava o risco de suicídio e as populações indígenas acabam tendo uma facilitação para o uso do álcool, talvez até por manipulá-los, e isso acaba sendo um fator importante. E o fator cultural, que eu também mencionei ao Bruno, essa aculturação deles, isso é algo muito nocivo para qualquer situação, qualquer população. Se de repente um país nos invadir e quiser colocar aqui um comportamento diferente do que nós temos hábito, nós vamos ter um sofrimento subjetivo por isso, e algumas pessoas vão deprimir por isso e tentar suicídio. Quer dizer, existe uma série de fatores que levam uma pessoa a se matar. A associação entre uma agressão
física, uma agressão moral, uma agressão sexual e uma possibilidade da pessoa desenvolver um transtorno e o seu gatilho para o transtorno é muito grande, sem dúvida, seja no índio, seja em nós. Última pergunta. Estamos passando a hora. Bom dia, meu nome é Jalmes, eu sou enfermeiro e eu entendo que a apresentação não foi exatamente sobre a ECT, mas acabou se tornando uma parte importante da apresentação do senhor. E aí, só querendo retornar um pouco nesse ponto, a ECT é uma conduta de tratamento, e o senhor explicou sobre todas as qualificações e toda a parte, digamos assim, simplificando, boa dessa conduta. Mas como toda conduta médica, como todo tratamento, existem reações adversas, existem a parte, simplificando de novo, a parte ruim. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, até para esclarecer, como o senhor estava falando, o desconhecimento, o preconceito, o estigma, enfim. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco da sua experiência em relação a essa parte. Obrigado, Sheldon. E obrigado por você ter notado, né, que a apresentação foi sobre suicídio, não sobre ACT, mas o ACT passou a prevalecer aqui nas perguntas pelo desconhecimento das pessoas. Por isso que eu acho importante, como foi o caso da professora que foi na Unirio e etc., isso ser divulgado, porque não existe na medicina um tema que exista uma distância tão grande entre o conhecimento técnico e o conhecimento leigo. Como eu falei, se a gente perguntar a qualquer pessoa na rua, vai falar super mal do ACT sem nunca ter entrado no hospital psiquiátrico, sem nunca ter visto um paciente psiquiátrico, sem nunca ter lido nada, nem no Google, a respeito de ACT. Então, o desconhecimento é muito grande. E eu falei rapidamente na apresentação, porque a apresentação foi sobre suicídio, o ACT é apenas uma opção em alguns casos. Mas, como você bem disse, existem efeitos colaterais. O principal efeito colateral é problema de memória. A pessoa que faz uma série de aplicações de ACT, em geral, fica com a memória de fixação e a memória anterógrada comprometida. Mas isso passa, isso desaparece. O grau de comprometimento varia de pessoa a pessoa, mas todos acabam tendo algum grau de comprometimento minêmico, e por isso as aplicações têm que ser espaçadas, porque se as aplicações forem diárias, o problema minêmico é muito mais grave, mas esse problema de memória, ele desaparece após algumas semanas de terminado o ACT. Agora, apesar do professor Jorge ter mencionado aqui 2 fraturas, a aplicação do ACT evoluiu muito ao longo desses, agora aproximadamente 80 para 90 anos de eletroconvulsoterapia, porque ele é da década de 30. Evoluiu muito e hoje em dia não há nenhum tipo de risco de fraturas, nada disso, e foram casos raríssimos. Aqui, hoje tem uma equipe de anestesista, eletrocardiograma, eletroencefalograma. A aplicação hoje é bastante segura, mas o efeito colateral da memória continua ocorrendo. Até um período criaram um ECT unilateral, porque o ECT ele é aplicado bilateralmente no crânio. Unilateral que teria um problema de memória menor, mas também tem uma eficácia menor. Então não adianta nada, é melhor o ECT bilateral, apesar do problema de memória, a gravidade do quadro clínico justifica o ECT bilateral. Obrigado aí pela pergunta. Bom, então vamos encerrar o centro de estudos, parabenizando o professor Egídio e anunciando a próxima sessão para sexta-feira que vem, que será risco condicional de transtorno de estresse pós-traumático. Impacto dos diferentes tipos de traumas, a palestra vai ser ministrada pela doutora Mariana Luz. Obrigado.